Queridos, mesmo no aconchego do seu lar, na sua residência, eu peço que fique em pé, em reverência à palavra do Senhor, para que possamos ler o texto sagrado que servirá de base para a mensagem de Deus nessa tarde e que será pregada pelo reverendo Rafael. O texto encontra-se na Epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11. 1 Pedro 5, de 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a palavra do Senhor e por ela damos graças a Deus. Mesmo na sua casa, ainda em pé, louve ao Senhor, preparando seu coração, seu espírito e sua mente para a mensagem que Ele deseja falar nessa tarde. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença na nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito continua conosco. Obrigado, Jesus, pela Tua vitória ali na cruz sobre a morte, Tua ressurreição. Pai, que Tu possas falar ao nosso coração nesta tarde, que Teu Espírito, Ele penetre
em nossa mente, em nosso peito, que nós possamos compreender de modo racional e espiritual a Tua palavra, que ela seja firmada em nosso coração, que haja raízes profundas para que possamos aprender de Ti, Senhor, a viver esta vida. É isso que nós te pedimos humildemente aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Poder sentar, vocês estão em casa, aqui, alguns. Graça e paz a todos, da parte de Jesus, onde quer que você esteja, onde você estiver agora, eu quero te fazer um convite. Talvez você esteja em casa ouvindo agora esta mensagem, realizando uma tarefa doméstica ou realizando outra atividade enquanto ouve a pregação. Eu queria pedir que você pudesse reservar esse tempo para ouvir esta palavra da parte de Deus. Queria que você pudesse ter em suas mãos a sua Bíblia, se você pudesse ter uma caneta, um lápis, ou talvez até um lápis ou uma caneta de cor para que você possa grifar na tua Bíblia aspectos importantes dessa palavra. Eu penso e oro para que essa mensagem ela caia em teu coração, mas também na tua mente, para que o Espírito Santo ele ensine as palavras das Escrituras, não a minha palavra, mas a palavra de Deus que vamos ler e expor aqui, que ele ministre ao teu coração e à tua mente do teu modo. Que não seja uma palavra que te faça apenas refletir, mas uma palavra que te faça meditar, ruminar aquilo que Deus ele traz aqui. A palavra ruminar, ela tem essa ideia de meditação, do mesmo modo como um animal ele rumina a comida e ele mastiga e volta a mastigar, e aquele processo ali demora, é duradouro, e nutrientes importantes, essenciais são ali absorvidos. Assim deve ser conosco e a palavra de Deus. Tempo, silêncio, meditação, leitura, anotações. Então eu quero trazer para ti hoje esse desafio. O texto, a palavra que foi lida há pouco pelo reverendo Juninho, é uma palavra da parte do Senhor. É um texto, como vocês viram, que se encontra ali numa das cartas do Novo Testamento, a carta que Pedro escreve a vários cristãos espalhados pela Ásia e até mesmo ali em Roma, na Ásia Menor, em toda aquela região. É uma palavra atualíssima, algo que foi escrito ali por volta de 65 ou 66 depois de Cristo, mas uma palavra que ela continua viva, uma palavra que continua atual. Diante de tantas incertezas, queridos, como nós podemos lidar com todas elas? Há pouco tempo atrás, completamos um ano desta pandemia, sobretudo aqui na nossa região, no nosso país, no nosso estado. Nós vivenciamos desde um ano atrás situações terríveis, medo, incerteza, angústia, ansiedade, perdas importantes de todas as formas, principalmente a perda de vidas humanas, de amigos, de familiares. Pensando como comunidade, perdemos pessoas especialíssimas ao nosso coração nesses últimos 12 meses. Perdemos servos e servas de Deus, amigos e amigas. Talvez alguns de vocês perderam esposa, marido, perderam filhos, pais, avós. Perdas além das humanas, perdas financeiras, perdas de negócios, de sonhos, de projetos, de planos que foram adiados ou foram arruinados, literalmente arruinados, por conta de todo o contexto que a pandemia nos trouxe. É um tempo de tristeza, mas, queridos, é um tempo de esperança. É um tempo onde amargamos frustrações, mas também é tempo de manter a nossa fé.
Esse texto aqui, escrito pelo apóstolo Pedro, como falei ali, meados para o final da década de 60 depois de Cristo, é um texto que ele cabe a mim e a você hoje. Aquelas pessoas principais e primeiros destinatários do apóstolo desta sua carta, eles estavam vivenciando algo muito parecido comigo e contigo. Eles estavam vivenciando algo muito semelhante ao que todos nós neste planeta estamos vivenciando. Talvez eu fale com você que está sozinho em casa, talvez eu fale com você que esteja doente em sua casa, talvez você esteja somente com sua família, talvez você encontre-se neste instante ainda solitário ou não, você se encontre bem, firme, mas é preciso que nós reflitamos acerca da palavra que Deus traz naqueles dias, trouxe naqueles dias aqueles cristãos, e a palavra que Ele continua a trazer para mim e para você hoje. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, eu queria que encontrasse o teu coração, eu queria que também encontrasse a tua mente. Nós somos seres racionais e espirituais, emocionais também. Todos nós, seres humanos, temos a nossa razão, temos o nosso intelecto, temos o nosso aspecto espiritual, temos o nosso aspecto emocional. O equilíbrio da vida cristã está em permitir que Deus ele opere na nossa vida, em toda a esfera da nossa vida, do ponto de vista emocional, do ponto de vista racional, do ponto de vista espiritual. A maturidade da fé pede esse desenvolvimento pleno que nós temos. E, queridos, este desenvolvimento não passa apenas pelas emoções. Esse desenvolvimento não passa apenas em querer sentir a presença de Deus. Mas esta palavra desafiadora para você hoje começa assim: deixe e desenvolva os aspectos espirituais da tua vida, que passam pela tua forma de pensar, passam pela tua espiritualidade, passam pelas tuas emoções. Esse texto aqui é escrito por Pedro, um pescador simples ali, daquele tempo de Jesus Cristo. Um homem simples, um homem não dado às letras, um homem que não tinha de nada de grande erudito intelectual quando Jesus o chamou, mas um homem que pela fé, um homem que pelo seu desenvolvimento espiritual, com muita sabedoria, produziu e escreveu cartas que abençoaram a vida daquelas pessoas e abençoam as nossas vidas. Que essa mensagem nós possamos entender que ela pode ser desenvolvida por mim e por você. O apóstolo Pedro, naqueles dias, ele estava debaixo do governo do imperador Nero. Esse é o contexto da escrita desta carta. Os cristãos estavam em tremenda perseguição, sofrendo tremenda perseguição. Todo mundo aqui já ouviu falar do imperador Nero, todo mundo já ouviu falar das grandes perseguições que o Império Romano, e sobretudo este imperador, causou aos cristãos do seu tempo. E o ponto central, o clímax dessa perseguição foi uma grande diáspora, ou seja, um grande espalhar do povo de Deus que estava ali em Jerusalém, que estava ali em Roma, que estava ali em outros lugares. Eles se espalharam pela face da terra, a ponto de muitos cristãos, como eu e você, se sentirem sozinhos. Eles ali estavam vivendo um tempo onde não poderiam manifestar a sua fé como eles manifestavam outrora. Eles não podiam ali estar nas ruas louvando, eles não podiam ali estar nas ruas proclamando o Evangelho, eles não podiam estar reunidos em locais, em igrejas abertas, livres, porque a perseguição era tremenda. Eles não estavam numa situação confortável, e certamente muitos estavam sozinhos, solitários, espalhados, famílias espalhadas, irmãos próximos espalhados, amigos espalhados. E o apóstolo Pedro, portanto, ele tem essa iluminação do Espírito Santo de Deus, de escrever essa carta e distribuir
a toda a cristandade ali em seus dias. Aquelas irmãs, aqueles irmãos, eles estavam sofrendo com o mesmo medo que talvez nós sofremos hoje. Eles estavam sofrendo com as mesmas incertezas que nós temos hoje, a insegurança. Eles estavam sofrendo com a interrogação do futuro, mas eles sabiam que o Deus deles estava vivo, continuava vivo, firme. Jesus Cristo continuava operante no meio deles. O trecho que eu quero mais uma vez ler com vocês e expor, ele apresenta 8 palavras, que são 8 palavras-chave para você grifar aí na sua Bíblia. São 8 verbos. 4 destes verbos, eles dizem respeito à nossa missão. Eles dizem respeito ao que nós, eu e você, deveremos fazer, a parte que nos cabe do nosso desenvolvimento espiritual. E outros 4 verbos, eles tratam e falam do que é Deus que faz em nosso favor, do que é obra de Deus a nosso respeito, em nossas vidas e através das nossas vidas. Muitas vezes, queridos, sobretudo nos tempos de incerteza, de ansiedade e tristeza, nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos receber uma carta de Deus. Quantas vezes nós pedimos para que o Espírito Santo de Deus nos envie uma mensagem, como nós recebemos mensagens pelo nosso celular? Quantas vezes nós pedimos que Deus possa ser claro com o que Ele quer dizer a nós, como é claro um e-mail que recebemos, uma mensagem de texto que recebemos, uma notícia que recebemos. Mas a palavra de Deus, queridos, ela é atual e ela é a carta que Deus escreve para ti hoje. Esse texto aqui, esta carta que Pedro escreveu há tempos atrás, há tempos remotos, ela é atual para a minha vida e para a tua vida. E quando nós queremos ter maturidade espiritual, nós precisamos nos lembrar que a nossa relação com Deus faz com que nós saibamos que há aspectos da vida que Deus opera em nós, mas há aspectos da nossa vida que nós devemos cuidar, lutar, nos atentar para nós desenvolvermos. Esse texto, ele traz muito equilíbrio da vida cristã. Ele traz muito a moderação que nós devemos ter na vida cristã. E por isso, ele é tão relevante. Em momentos de incerteza, em momentos de dores, curiosamente, a primeira palavra e o primeiro verbo que Pedro traz àqueles irmãos e irmãs e que traz a nós hoje é: humilhem-se. Humilhai-vos na presença e sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. O que nós aprendemos aqui, queridos, primeiro é que Deus é o Deus do tempo. Deus é o Deus de tudo. Nada foge ao seu controle. Há um tempo oportuno para cada coisa. Não entendemos o porquê tudo isso aconteceu há um ano atrás e continua a acontecer. Não compreendemos a dimensão disso e os porquês e os como que tudo isso vem acontecer. Mas nós temos a certeza que Deus é o Deus do tempo e a nossa postura diante de Deus é humildade. É entendermos, queridos, que nós somos gente, nós somos seres humanos limitados. Por mais que nós estejamos lutando contra tantas coisas, mas diante de Deus, a nossa posição não é de luta. A nossa posição diante de Deus é estarmos humildes. O foco desta mensagem de Pedro é para que aquelas pessoas em situação de perseguição, de vulnerabilidade, de risco de insegurança, elas tivessem a presença de Deus, mas a presença de Deus e o desenvolvimento espiritual que aquelas pessoas tinham e queriam viver, começava com um sentimento de humildade. Estejamos humildes na presença de Deus, saibamos que somos limitados em muitos aspectos e saibamos que a nossa vida está em suas mãos. O segundo
ponto, a segunda palavra, o segundo verbo que você pode grifar na sua Bíblia e que Deus traz ali, através dessa carta de Pedro, é: lancem sobre ele, lancem sobre Deus, Pedro dizia àqueles irmãos, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Queridos, nesse tempo não é clichê falar que vivemos ansiedade e a insegurança, que tanto falo aqui mais uma vez. Mas a palavra, queridos, ela nos assevera, ela afirma, ela traz de maneira contundente que o nosso papel diante de Deus, e isso cabe a nós, é lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Olha, eu sou ansioso em muitas coisas na minha vida, já fui muito mais, mas quando me coloco diante de Deus e quando eu oro e quando eu estou focando o meu pensamento que Deus, Ele cuida de mim, que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, quando mesmo no momento de insegurança que eu esteja vivendo na minha vida pessoal ou nessa coletividade que estamos experimentando, quando nós entendemos que Ele é vivo, Ele é real, este Deus continua real e vivo, nós podemos perceber que Ele cuida de nós sim, e que é meu papel e é seu papel lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Eu quero trazer algo para você que, como eu, muitas vezes ao longo da vida orava assim: Senhor, tira essa ansiedade do meu coração. Senhor, arranca esse sentimento diante de mim. Senhor, que Tu possas entrar nas entranhas dos meus sentimentos e que Tu possas arrancar essa sensação dolorosa, que Tu possas arrancar essa extrema preocupação, essa tristeza. Queridos, nós muitas vezes oramos assim. Não que essa oração ela seja errada, mas se nós formos observar, entender e deixar que essa palavra habite em nosso coração, o que ela diz aqui não é: Pai, tira isso de mim. Mas o que Pedro está dizendo para os seus irmãos e irmãs é: lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês. Essa palavra aqui, lançar, no grego, é você jogar para longe. É uma mesma palavra utilizada naqueles tempos, quando se tinham os Jogos Olímpicos, ali na Grécia Antiga, você lançar uma pedra para longe, você lançar um disco para longe. Do mesmo modo como aquele atleta está lançando para longe dele, não é, aquele objeto, do mesmo modo como alguém está lançando fora algo que carrega e traz peso, e lança tudo de uma vez só, e lança para longe, e lança com um sentimento de liberdade, um sentimento de desafogar-se, um sentimento de descarregar literalmente aquele fardo que carregava. É assim que Pedro, nesse contexto, diz: lancem para longe. Lancem para longe, mas lancem no colo de Deus a ansiedade de vocês. Não coloquem a ansiedade de vocês para longe, mas coloquem a ansiedade de vocês num lugar, ou melhor, numa pessoa que vai tratar dela, que vai cuidar dela. Coloquem a ansiedade de vocês no colo de Deus. Queridos, pela fé nós podemos fazer isso. Pela fé, nós podemos ter a certeza que esse Deus, Ele cuida de nós. Ele lida com os nossos conflitos. Ele lida com as nossas incertezas. O terceiro verbo e a terceira palavra que o apóstolo Pedro traz aqui no verso 8 é: sejam sóbrios e vigilantes. Ou seja, sejam moderados e estejam atentos. Humilhem-se, lancem a ansiedade de vocês e agora estejam moderados, com o coração, a mente moderada, um espírito de sobriedade e estejam vigilantes. Vigilantes contra quem? Contra o inimigo. Um dos grandes desafios da vida cristã é encontrar essa moderação, esse equilíbrio
entre o que é a vida humana aqui e agora e o que é a vida espiritual que temos em Deus. É a moderação, queridos, que nos lembra que vivemos neste lugar, mas não pertencemos a este lugar, pertencemos à pátria celestial. Somos aqui como forasteiros, como peregrinos, como o próprio apóstolo Pedro fala, numa outra parte, no outro trecho de sua carta. A moderação e a sobriedade do cristão faz com que nós estejamos vendo a situação que nos cerca da maneira mais equilibrada possível, sem nos inflamarmos, sem nos entristecermos de maneira intensa. Com o pé no chão, queridos, nós temos que ter uma mentalidade que não seja polar. O que eu quero dizer com isso? Há pessoas que elas são otimistas por natureza diante de todo o conflito, de toda a incerteza que vivemos, mas que elas trazem um olhar utópico e romântico acerca de tudo. Talvez você conheça alguém assim, e são para pessoas assim que muitas vezes nós chegamos e dizemos assim: olha, você não está a par de toda a situação, você não está com os pés no chão. Já há outro tipo de pessoa que ela é tão pessimista, os pés delas estão tão no chão, estão tão enraizados no chão deste sistema, deste mundo, desta vida, que elas lidam com toda essa situação difícil com extremo pessimismo, com extrema tristeza. E são essas pessoas que são cada vez mais tragadas, muitas vezes, por essa ansiedade e essa extrema preocupação. O olhar moderado do cristão, a sobriedade e a vigilância que nós devemos ter é: estamos nesse mundo, sabemos do mal que nos cerca, mas sabemos que pertencemos a um mundo celestial onde Deus está conosco. A sobriedade do cristão nesse tempo, queridos, nos leva a entender e a reconhecer a nossa realidade de vida difícil, mas ao mesmo tempo não se entregar a ela, manter a esperança, a vida e estar atento dos dardos do inimigo na nossa existência. Queridos, não se engane, a vida é muito maior e muito mais rica, e algo muito mais valioso do que absolutamente de tudo que temos aqui é a nossa intimidade e a nossa relação com Deus. A nossa luta não é contra carne nem sangue, já dizia o apóstolo Paulo, mas a nossa luta é contra o inimigo. E é este inimigo aqui que lança dardos sobre a nossa vida. É esse inimigo aqui que, diante de toda a dificuldade em que vivemos, ele pode potencializar isso em nossa mente. Se a nossa mente não está cativa em Deus, se a nossa mente não está buscando se humilhar diante daquele que tem todo o tempo em suas mãos, se a nossa mente não estiver e o nosso coração diante daquele que quer receber de nossas mãos toda a ansiedade e preocupação que temos, o nosso papel diante de tudo isso é permanecendo firmes, permanecendo sóbrios e atentos para o inimigo que está ao nosso redor. A quarta e última palavra, o quarto e último verbo do nosso papel diante de Deus, do mundo e do inimigo é: resistam firmes na fé. Resistam firmes na fé. Olha esse texto, o verso 9, como ele é atual. Resistir-lhe firmes na fé, meus irmãos, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha, estejam firmes na fé, meus irmãos, entendendo que algo semelhante ao que está acontecendo com você, está acontecendo com vários outros espalhados pelo mundo, espalhados pela terra. Isso foi escrito, mais uma vez eu digo, na década de 60 depois de Cristo. E hoje esse texto continua a ecoar no nosso coração. Amados, o nosso papel pela fé em Deus, sabendo que Deus vivo é o Deus vivo que servimos, é de manter a nossa resistência. A luta contra o inimigo, a luta contra os pensamentos pessimistas, a luta
contra a tristeza profunda que pode assolar a nossa mente e o nosso coração e abalar o nosso espírito. Ela é uma luta de resistência. Nós temos que resistir pela fé toda dureza, toda dificuldade em que vivemos. E isso de maneira sóbria, sem negar a realidade, sem negar o contexto complexo e difícil em que vivemos, mas entendendo que Deus, Ele continua sendo nosso Deus. O Senhor continua sendo nosso Senhor e Ele tem o controle de tudo debaixo de suas mãos. O texto, ele conclui, falando as palavras que é parte do próprio Deus ao nosso favor. Aqui, no verso 10, o apóstolo Pedro, ele está ali pedindo e entregando a Deus toda a vida dele e de todos os irmãos. E ele diz assim: depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E ele conclui: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus aqui, queridos, ela nos lembra que esse Deus vivo, Ele, sem nenhum alarde, é Ele que te fortifica. Isso é papel e atributo de Deus, a atribuição de Deus na tua vida. É Ele que vai fundamentar, ou seja, te dá alicerce, te dá fundamento. Vai ser a coluna, o pilar da tua vida, a rocha. O final aqui, Pedro nos lembra que é Deus que nos fortalece, nos fortifica e nos aperfeiçoa. Nós oramos para que nós sejamos fortes e firmes. E nós queremos ser fortes e firmes do nosso modo. Mas nós devemos nos atentar, olhando para esse texto, aos 4 verbos iniciais, a 4 atitudes desafiadoras para que você desenvolva a tua espiritualidade em meio às incertezas. Estejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus. O que você aprendeu nesse tempo de humildade em um ano? Você passou a ser mais altruísta? Você passou a olhar para o outro com menos julgamento? Você passou a se importar mais com a dor do outro? Você entendeu mais ainda que Deus, Ele continua no centro de tudo e Ele tem o controle de tudo? E que nós devemos, de maneira terna e suave, diante dEle, nos humilhar e nos colocar em seus braços. Quando o meu filho menor, ele chega para mim, e quando nós temos filhos menorzinhos ainda, eles vêm correr e vêm para os nossos braços. Não há altivez neles. Há a fé e a certeza que diante do pai ou da mãe eles podem subir no colo e debaixo de sua mão poderosa. É assim que a criança pensa. Ele está protegido em humildade. Quando o bebezinho, ele levanta os seus braços e olha assim, me coloca, ele está ali numa situação de humildade, de pequenez, dizendo: eu sou pequeno, eu sou frágil, me coloca em teus braços. Primeira palavra para ti: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Deixa o Senhor trazer em teu coração e te transformar, ainda nesse tempo difícil. Segundo, lancem, joguem sobre ele toda
ansiedade de vocês. Não coloquem para longe, mas coloquem no colo dele a sua ansiedade. Coloque no colo dele a tua preocupação. Lança ela e esquece dela ali, confiando que ele sabe fazer o melhor, confiando que ele pode fazer o melhor. Sejam sóbrios e moderados. Tenham essa vida de equilíbrio, vivendo as tristezas deste momento, mas atentos de que a esperança da glória e a esperança ela vem ao nosso meio. O otimismo realista, esperançoso, ele vem ao nosso meio. E por fim, resistam ao inimigo. De maneira muito prática, queridos, resistam aos pensamentos vis que vêm sobre a tua mente. Resista contra o pessimismo que quer te destruir, me destruir. Resista contra os dardos do inimigo que quer te afastar de gente querida, te afastar da tua igreja, te afastar da tua comunidade, te afastar da tua relação com Deus. Pessoas da comunidade, e às vezes uma comunidade inteira, ela erra. E às vezes o nosso pensamento, e eu conheço alguns que nesse tempo estão tristes e longe da igreja. Resista a isso. Resista a esse pensamento que te afasta da fé em Deus. Entenda que essa luta não é só uma luta de vírus, de carne e sangue, mas é uma luta espiritual também. Não podemos dissociar uma coisa da outra. É indissociável a nossa vida aqui humana, social, da vida espiritual e do plano de Deus em nossas vidas, coletivamente em nossas vidas. Não permita que nada, meu irmão, minha irmã, seja o adversário e o leão que quer te devorar, como diz aqui a palavra, te leve para longe, mas resista firme nessa fé. E esse Deus há de fortalecer o teu espírito, esse Deus há de firmar a tua mente, esse Deus há de fundamentar a tua fé, para que você viva mesmo na dificuldade, uma vida leve ou mais leve, e uma vida entendendo quem você é, quem Deus é, e apesar de tudo que estamos vivendo, como nós devemos agir. Ame, cuide de quem está com você, tenha o seu senso de missão vivo onde você estiver, e mantenha o seu coração esperançoso no Deus que tudo pode, no Deus que tem o controle de tudo, no Deus que não abandonou este mundo, esta terra, a mim e a você, no Deus que seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos, no Deus que os seus planos são muito maiores do que aquilo que conseguimos enxergar ou pensar, no Deus que Ele cuida da nossa vida, embora não saibamos, embora não compreendamos. Como dizer que Deus cuida da nossa vida quando nós perdemos pessoas queridas? Resista pela fé. E lembre-se que Ele cuida sim. E que os sonhos, a vontade dEle, que não compreendemos, ela continua viva neste mundo e nesta terra. Mantenha a esperança, mantenha o amor, mantenha a sua fé, como disse lá o apóstolo Paulo no final daquele conhecido trecho de sua carta aos Coríntios.
diante de tudo, permanece a fé, a esperança e o amor. Fé firme para balizar a nossa vida. Esperança para nos dar o desejo e a vontade de viver ainda na dificuldade, com alegria. E amor, para que nesse tempo de dificuldade não nos fechemos, mas passemos a agir para também cuidar de gente que está do nosso lado. Que Deus abençoe muito a tua vida. Que essa mensagem ela ganhe a tua mente e o teu coração, como eu falei. Que você possa durante a semana meditar nela, ler esse trecho mais uma vez, uma segunda, uma terceira, deixar essa palavra enraizar dentro de ti. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.